Jesus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. Quantos já acharam de novo? Glória a Deus. Ainda assim, podemos ler? Glória a Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, sempre dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós podemos dizer que é uma noite de festa, pois hoje nós cumpriremos uma das ordenanças deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos por nome duas doutrinas instituídas por Jesus, duas ordenanças deixadas por Jesus. Uma delas é o batismo, onde Jesus diz que nós devemos batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batismo não é uma opção, é uma ordenança. Amém. Todo aquele que se declara como cristão precisa ser batizado, porque o nosso Senhor deixou uma ordenança. Mas não somente esta ordenança, Jesus também ordena com que nós venhamos cear, com que nós venhamos tomar o pão e o cálice. Mas há alguns requisitos para que nós venhamos cear. Antes de entrar no requisito, eu gostaria de falar sobre 4 vertentes sobre o pensamento da ceia. Por mais que fosse um mandamento deixado por Jesus, ao longo do tempo que foi se passando, alguns vieram pôr o dedo e dar a sua opinião. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para dizer: cristão verdadeiro não tem opinião. Cristão verdadeiro tem Bíblia. Cristão verdadeiro segue o que a palavra diz, não o que ele acha. Glória a Deus. Cristão verdadeiro segue o que a Bíblia diz e não o que ele acha. Se a Bíblia manda, é ordenança. Se a Bíblia diz e está dito, nós não temos meio termo, nós não negociamos, nós somente seguimos aquilo que foi dito pelo nosso Senhor. Amém, Jesus. Mas ao longo do passar dos tempos, aumenta um pouquinho o fundo, por favor. Ao longo do passar dos tempos, nós vimos que alguns tentaram dizer o que não precisava. Primeira vez, a igreja romana começa a dizer que no ato de tomar o pão e o vinho acontecia algo chamado transubstanciação. Era o ato de o pão e o vinho se transformarem em algo físico. Não somente físico, mas na própria carne do Senhor, no próprio sangue do Senhor. Eles começavam a dizer que ao ingerir o pão, aquele pão na boca da pessoa, começavam não, até hoje eles acreditam dessa forma. O pão na boca do ser humano, ali o pão se transforma em pele, carne, ossos, nervo e sangue. Nós não cremos nisso e não professamos essa fé. Segundo lugar, nós vamos ver a consubstanciação, instituída por um homem chamado Martinho Lutero.
acertou em muitas coisas, mas aqui ele errou. Martinho Lutero, diante disso, ele pensava que o corpo, os elementos ali estavam presentes. Ele não acreditava que se transformava literalmente em carne e sangue, mas que o pão continua e o vinho continua. Mas há uma esperança real na celebração de Cristo, e que os elementos sem uma espécie de transformação também. Nós também não professamos e não pensamos dessa forma. Mais à frente, um homem chamado João Calvino, criador da reforma e de uma doutrina chamada calvinismo, Calvino vai nos dizer que Cristo está presente espiritualmente, não fisicamente, na hora da ceia. Enquanto nós ceiamos, Cristo se faz presente espiritualmente. E talvez você possa dizer: ele acertou, ele está correto. Só que não é somente na hora da ceia que Cristo está conosco. O ato de cear não tem o poder de chamar Cristo para a ocasião. A ceia não é somente chamar a Cristo para a ocasião. A ceia, antes mesmo de tomar o pão e o vinho, há coisas que nós precisamos seguir antes. Logo, o pão e o vinho não têm aquilo que precisa para que Cristo esteja em nosso meio. Mas uma quarta vertente, que nós chamamos da vertente do pentecostalismo clássico, não desse pentecostalismo mimimi de meninos, mas do pentecostalismo instituído pelos nossos pais pentecostais. Aqui nasce uma doutrina que nós chamamos de memorial. Assim como Paulo diz e Cristo diz, quando nós ceiamos, nós tomamos o pão e o vinho, e cremos que Cristo está conosco, não pelo pão e pelo vinho, mas pela nossa fé. E ali nós vamos fazer um memorial, porque Jesus disse: fazei em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para que nós venhamos entender o que Paulo está falando, nós precisamos analisar o contexto tal qual Corinto estava instituído. A igreja de Corinto é fundada por este mesmo homem, o apóstolo Paulo. A igreja mais problemática dentre todas as igrejas que Paulo fundou. Mais uma vez, Paulo vai precisar resolver um problema. E qual é o problema agora, pregador? Já havia 20 anos da última ceia. Jesus, o nosso bom pastor, já tinha morrido cerca de 27 anos quando esta carta é escrita. O Paulo se converte cerca de 3 anos depois da morte de Cristo. Institui a igreja de Corinto. Só que agora, depois de 20 anos da última ceia instituída por Jesus, eles estão pondo coisas novas. E quais são as coisas novas? A ceia se tornou uma festa. Nós vamos cultuar, mas cada um vai trazer de casa um prato. E cada um trazia da sua casa algo para comer. Eles iam literalmente cear. Não somente tomar o pão e o vinho e fazer em memória de Cristo, não. Eles iam preparar um prato em casa, trazer para a congregação, e agora eles iam cear. Mas o que estava acontecendo ali era que eles estavam primeiro fazendo acepção de pessoas. A primeira coisa que acontece é que os pobres, os menos favorecidos, estavam sendo envergonhados. Os ricos pegavam, levavam os melhores pratos, e na hora da ceia eles iam somente nos seus pratos tomar aquilo que traziam. Os pobres, os menos favorecidos, ficavam de escanteio. E acontecia aquilo
que o pastor falou ainda há pouco. Ao invés de ir para a igreja cultuar, eles iam falar mal uns dos outros, fazer dissensão uns dos outros, ver quem tinha levado mais, ver quem estava com a melhor roupa, ver quem estava com menos, ver quem tinha menos, e ali nascia um racha no meio da igreja. Agora Paulo vai usar a pena para consertar as arestas. Paulo vai usar a pena para consertar aquilo que está deturpado. Em João 13, o nosso Jesus, no meio de dissensão também, porque quando Jesus em João 12 é ungido por Maria, é a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus chega na noite de sexta-feira, diante de um cenário talvez caótico, pois quando ele chega dentro do cenáculo há uma discussão entre os seus. Eles falavam um para os outros: quem dentre nós é o maior? Quem dentre nós tem mais prestígio? É Tiago e João que a sua mãe pediu para que quando Jesus entrasse no reino, eles estivessem à direita? Ou sou eu, Pedro, que disse Jesus instituído por pedra? Ou é André? Ou é Bartolomeu? Quem dentre nós é o maior? Será que é Mateus ou é Judas, o cuidador da bolsa? No meio da ceia em que Cristo está inserido, também tem dissensão, também tem egoísmo. E enquanto eles perguntam: quem dentre nós é o maior? O maior que já pisou nessa terra agora vai cingir-se com a toalha. Enquanto eles discutem quem de nós é melhor, o melhor homem que pisou nesta terra agora vai pegar a bacia, assumir a posição de um escravo, e todos eles agora vão ficar em silêncio, porque Jesus agora vai os constranger, tomando a toalha e a bacia, em silêncio começa a lavar o pé de cada um deles, lavando o pé de cada um deles, aquilo que o escravo precisaria fazer, o rei dos reis estava fazendo. E eu quero te dizer que diante da mesa da ceia de Cristo não há espaço para figurões, não há espaço para pregadores eloquentes, não há espaço para mulheres eloquentes, só há espaço para Cristo. Glória a Deus, é verdade, Jesus. O nosso talento, o nosso dom, o nosso cargo, nada do que o homem tenha. Em Corinto eles contavam que eles estavam trazendo em Jerusalém: quem de nós é o maior? Mas diante da mesa da ceia há requisitos que precisam ser cumpridos. O primeiro deles chama-se arrependimento. Amém. Pois só é digno de se sentar para cear pecadores arrependidos. Glória a Deus. Logo depois, não há espaço para egoístas. Como eu já disse, não há espaço para figurões, não há espaço para aqueles que se acham. Mas agora Paulo vai nos instruir da mesma forma que foi na noite em que Cristo ceou a última vez com os seus. Ele lava o pé dos discípulos, constrange a cada um. E diante de Jesus nós só temos duas opções: ou nós nos dobramos a Ele, ou nós batemos a sandália dos pés e damos as costas. Eu quero te dizer que aquele que se dobra diante dele recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Mas aquele que resolveu virar as costas, eu quero te dizer que infelizmente no dia do juízo a sua recompensa será o inferno.
Quem pode dar glória a Deus enquanto eu bebo um pouco? Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Deus é bom. Vamos embora para o céu, aleluia. Jesus está voltando. Te prepare, Israel. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos analisar que na última ceia de Cristo há um cenário talvez desfavorável, pois enquanto Cristo nos constrange, ainda há uma trama por detrás. Qual é a trama? Judas está escolhendo a melhor hora para o trair. Pedro, ainda naquela noite, vai o negar. Os outros vão ficar dispersos, porque Jesus disse: e há uma profecia, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Mas em meio a um cenário desfavorável, em meio a uma noite talvez tensa, nasce ali uma das maiores instituições de amor, porque naquela mesma noite Cristo entrega o seu corpo por nós. Amém. E Ele diz: tomai este pão que é o meu corpo. Qual o significado? Primeiramente, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém, Jesus. Segundo lugar, o ato de tomar o pão e se entregar. É Cristo entregando o seu próprio corpo para ser machucado, ferido, esbofeteado, cuspido, chicoteado em uma cruz. Em um cenário de traições, abandono, ainda assim prevalece o Cristo ressurreto na cruz. A cruz é quem constrange o homem, pois diante da ceia nós precisamos olhar para a cruz. Glória a E na Deus. cruz Ele entregou o seu corpo, na cruz Ele entregou o seu sangue e nos deu o direito de estar aqui nesta noite, dizendo que Ele cura, salva, liberta e leva para o céu em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, a ceia é um memorial. A ceia não é um evento qualquer. Nós não podemos chegar aqui como muitos fazem na Igreja Católica. Somente chegam na hora da missa, o padre está passando com o que eles chamam de hóstia, e ali quem quiser ir vai, quem quiser pegar o pão, o vinho, e está tudo bem. Pode ser o cachaceiro, Essa noite quem eu quero for. te dizer que quem come e bebe do corpo de Deus indignamente é culpado do corpo e do sangue. Está escrito, é verdade. Que culpa é essa? Quem de nós é digno de se assentar nesta mesa nessa noite? Vamos supor agora um exemplo. Vamos dizer que temos cerca de 35 pessoas aqui nesta noite. Vamos pôr uma mesa corrida e cadeiras ao em volta dela. Quem de nós é digno de puxar uma cadeira e dizer: eu posso me sentar? Examinar-se a si mesmo, que Paulo está falando, não é para te tirar da mesa, mas sim para te colocar. O ato de examinar-se a si mesmo não é para exclusão, mas para inclusão. Por que, pregador? Porque no ato de examinar a si mesmo nós vemos quem nós somos. E é vendo quem nós somos que nós reconhecemos, não passamos de pó, não somos nada, que diminua eu e que Ele cresça.
Quando nós olhamos para a ceia, nós vemos que ela nos traz à memória o Cristo crucificado. Amém. Quando nós olhamos para a ceia, nós vemos que ela nos traz à memória o Cristo ressuscitado. Quando nós olhamos para a ceia, nós vemos que ela nos traz à memória a nossa esperança, o Cristo que rasga esse céu. Obrigada. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, obrigada, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pelo teu amor, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Obrigada, Jesus Senhor. é bom, Jesus é bom, Jesus Tu é és bom. santo, Santo, Jesus é bom, Jesus é bom. glória a Deus. glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, e toda a glória a Jesus seja dada ao Senhor. Santo, santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus, glória. Louvado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. Aleluia. Santo, obrigada, Glória a Deus. Amém, toca mesmo, toca mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Toca mesmo, toca Aleluia. mesmo, Jesus. Tu é fiel, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diante da cruz, Glória a Jesus. Amém, Jesus. nós podemos ver o tamanho do amor Tu dele é por fiel, nós. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. obrigada. Aleluia. Que amor Obrigado, é meu Deus. esse? Que olha para um pano de trapo como nós e ainda assim se entrega e ainda assim ressuscita, paga a minha culpa, mas como se não fosse o suficiente, ele voltará para nos buscar. Glória a Deus. Ai, Jesus. Toda honra e toda glória, meu Pai, a Ti, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diante dessas afirmativas, Aleluia. diante de todas essas coisas, nós Glória a precisamos Deus. fazer um autoexame e ver quem nós somos diante da mesa. Aleluia, Jesus. A mesa de Jesus cura, a mesa de Jesus liberta, e a mesa de Jesus salva. Porque hoje eu posso atestar essas coisas. Porque Ele Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Seu filho amado, Pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressuscitou
mesma música, não vencerá. Aleluia, Jesus. Nós vamos, como Milson e Edson Slade vai estar. Vamos estar, não, vai entregar as mãos aqui, cada um vai sair do seu lugar, pegar o seu pão e o seu vinho. Mas, antes disso, nós precisamos entender uma coisa. Por que nós dizemos que quem não é batizado não pode cear? Primeiro ponto, porque o batismo é uma confissão de fé. Nos primeiros séculos, só participava da igreja o batizado porque aquilo era um ato público. Era você declarar publicamente que você era um cristão. Por conta da perseguição que a igreja vivia, Amém. você precisava declarar que você é um cristão. Primeiro ponto, já declarou que Cristo é o Senhor da tua vida publicamente. Amém. Você não é um agente secreto de Deus. Pode ser. Segundo lugar, quem não é casado e tem um relacionamento matrimonial. Por quê? Porque está em pecado. Fornicação. O pastor já disse, então não falo mais isso. Obra da carne. Outro ponto que não pode cear é quem não é crente, gente. E nem quer. Crente não quer ser crente, jamais vai ser crente. Então larga esse negócio de ceia de mão. Sabe por quê? Porque quem come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue de Cristo. Foi ele que matou Jesus. Enquanto nós pegamos o pão e o vinho, nosso irmão Ranieri vai louvar o hino da harpa. Qual é o número, gente? 301, que é o vencer. Amém? Pode pegar o seu pão e o vinho. Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial morar e de graça nos chegar. Aleluia.
vencer e a dor vai receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a sede já passou, lá no céu irá cear em Santa Cruz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo longe, onde pode saciar. Os pães onde pegou, água e vinho transformou. Em caminho a Jesus vencerá. Quem já pegou o seu pão? Amém. Glória a Deus. Está faltando mais alguém? Bem, irmãos, o pão significa a palavra de Cristo. Porque a palavra e o corpo. Primeiro, o corpo de Cristo sacrificial que pagou a nossa culpa. Amém, Jesus. Segundo, o corpo de Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Amém, Jesus. Terceiro, a palavra. Porque Amém. Cristo disse que Ele é a palavra. Amém, Paulo Jesus. escrevendo disse: no princípio era o Verbo. Aleluia, A palavra Jesus. Verbo é Logos, que é palavra. Amém, Tá Jesus. bom? Então, quando nós pegamos o pão na ceia, nós estamos dizendo: Cristo, tu és a minha palavra. Cristo, tu és a minha fortaleza. Cristo, tu és a minha força, que é o pão que me sustenta. Amém? Então nós vamos comer o pão, declarando Amém. essas coisas em nome de Jesus, dizendo: Cristo me sustenta, nos dá força em nome de Jesus. Como Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus. aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. O sangue, o vinho que nós temos aqui na mão, significa o sangue de Cristo. Amém, Jesus. O sangue de Cristo tem algumas requisições na Bíblia. Primeiramente, nos purificar de todo pecado. Amém, Glória a Jesus. Deus. O Isaías diz que ainda que o meu pecado for vermelho como escarlata, ou seja, o vermelho e o escarlata é mais vivo que esse vestido da pastora Raul. É. O vermelho vivo, aquele sangue que acabou de ser derramado, é o vermelho escarlata. Isaías está dizendo que ainda que o meu pecado tenha destaque, ainda que o meu pecado seja vermelho como escarlata, o sangue de Cristo faz Capítulo 1 de Isaías, 16 em diante. Quero te agradecer. E o sangue de Cristo, diz o autor aos Hebreus, é o sangue de Cristo que nos dá o Novo Testamento. Amém, é verdade. Então, quando nós tomamos o sangue de Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, me lava. Amém. Senhor, me limpa. Aleluia. Senhor, me faz mais branco do que a neve. Neste momento, meu Deus, eu não quero ser eu mesmo mais, eu quero ser lavado pelo teu sangue. Amém, Jesus, O amém. sangue de Jesus nos faz mais branco do que a neve. Oh, glória a Deus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus. Vamos louvar Obrigada, a Jesus. E logo após vamos estar orando, encerrando o culto. Obrigada. É uma linda salva de palma ao nome do nosso Senhor.